Muito bem, pessoal. Então vamos começar a nossa matéria de amplificadores de potência, né? Vamos começar com esse vídeo de introdução. Nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre classificação de amplificadores, as potências CA e CC e a eficiência de um amplificador. Classe de operação, né? Nós temos algumas classes de operação: classe A, classe B, classe C, classe D, classe T, classe S, né? Na classe a corrente de coletor, isso se a gente estiver falando do bipolar, né? Flui durante os 360 graus do ciclo, considerando uma onda alternada senoidal. Né? Então, o nosso elemento ativo, né, ou seja, o nosso transistor, estará conduzindo o tempo inteiro do ciclo da senoide. No amplificador classe B, isso acontece durante 180 graus do ciclo da senoide. Ou seja, para que um classe B funcione durante todo o ciclo, é necessário eu ter dois elementos ativos, um para cada semiciclo. No classe C, a corrente flui menos que 180 graus. Tá? Isso não quer dizer que a onda senoidal de saída não vai ficar perfeita. Por quê? Porque geralmente o classe C é feito através de um circuito tanque. O circuito tanque é um circuito LC. Né? E se você alimenta o circuito LC, a tendência é que o resultado seja uma onda senoidal. E provavelmente num circuito desse você vai estar alimentando praticamente a quase todo o ciclo. Essa senoidal ela não vai se degenerar ao longo do tempo. Né? Classe D, classe T, classe S são operação com sinais pulsados. O que nosso tema aborda? Basicamente, classe A e classe B é o que a gente vai ver nesse capítulo. Com relação à faixa de frequência, nós temos também a classificação de amplificador de áudio. É aquele amplificador que a gente opera dentro da faixa audível do ser humano, classificado entre 20 Hz e 20 kHz. Amplificador de radiofrequência, são nas rádios, a faixa de rádio AM e FM, né? Na AM de 335 kHz a 1,605 MHz e na FM de 88 MHz a 108 MHz. Nós podemos classificar ainda um amplificador como sendo faixa estreita ou banda estreita, aquele que tem uma amplificação numa faixa restrita de frequência, e um amplificador faixa larga ou banda larga, né, que é aquele zoom que a gente projetou no nosso capítulo passado, né, que ele tem uma faixa bastante larga de operação. E com relação ao nível de sinal, então, todos os amplificadores que a gente trabalhou até agora, a gente trabalhou considerando pequeno sinal, ou seja, a corrente pico a pico AC no coletor ela vai estar classificada menor do que 10% da corrente quiescente do coletor, ou seja, é uma onda pequena alternada em relação ao ponto de operação. E amplificadores de grande sinal, onde a corrente pico a pico utiliza toda ou praticamente toda a reta de carga, né? Que é o objetivo desse capítulo que nós estamos entrando agora. Tá? Então, em termos de potência, né? Se a gente observar, nós temos uma potência de entrada, né? A gente está amplificando um sinal que vem de uma fonte. Nós vamos ter uma potência de saída, ou seja, é um sinal que está entregando alguma coisa para a sua carga. Né? Então, e a potência contínua que é entregue pela sua fonte de corrente contínua. A gente pode observar que o nosso circuito amplificador ele tem uma amplificação, né, o próprio nome já diz, de tensão e corrente, ou tensão ou corrente. Né? Então o amplificador ele vai amplificar alguma dessas coisas. Mas como consequência, eu sempre vou ter uma potência de saída maior do que a minha potência de entrada. Tá? Então, se eu for analisar potência de saída em relação à potência de entrada, eu vou ter um ganho, tá? Ou vou ter uma eficiência maior do que 1. E isso no mundo real não acontece, tá, pessoal? Tá? Na realidade, a potência que está vindo aqui ela é transformada. Tá? Então, nós vamos considerar o cálculo de eficiência através da potência de saída em relação à potência CC entregue. E aí vocês vão ver que
a potência, a eficiência do nosso circuito, ela vai estar sempre abaixo de 100%, né? E a relação, é claro, vai ser menor do que 1. Tá? Em termos de potência, né, a potência média de saída é a multiplicação da corrente eficaz pela tensão eficaz. Tá? Só que a gente não trabalha muito com tensão e corrente eficaz no amplificador. Né? O mais comum é trabalhar com tensão de saída pico a pico ou tensão de saída de pico. Então a gente pode trabalhar com a potência ou utilizando apenas a tensão de saída ou utilizando a corrente de saída. Se eu pegar a equação e transformar só para corrente, vai ficar corrente eficaz ao quadrado vezes a resistência da carga. Vou transformar isso daqui para corrente de pico, né? Então é a relação, nós estamos utilizando a relação senoidal, né? Então vamos ter em mente isso, que a gente está trabalhando com onda senoidal, por isso que dá essa relação aqui. Então o valor de pico dividido por raiz de 2 é o valor eficaz. Então, se eu pegar a raiz de 2 ao quadrado, vai dar só o 2 aqui. Se eu quiser a relação pico a pico, né? Então eu vou pegar de pico dividir por 2 ao quadrado, vai dar 4, multiplicado por 2 dá 8 no denominador. O mesmo acontece com a tensão. Se eu modificar essa fórmula aqui para ter somente a tensão, eu vou ter tensão ao quadrado sobre a carga, né? Transformando a tensão eficaz para a tensão de pico, eu tenho a relação 1 sobre raiz de 2, então se eu levar ao quadrado, vai dar VO de pico ao quadrado sobre 2. E se eu pegar pico a pico, que é o mais comum que a gente tem, né, vai ser VO pico a pico ao quadrado sobre 8RL. Então, basicamente, nós vamos utilizar essa equação aqui, né, VO pico a pico ao quadrado sobre 8RL, para definir a potência AC de saída do nosso amplificador. Então aqui nós podemos mostrar como é que fica a onda da potência de saída, né? Porque na realidade nós estamos amplificando, nós estamos multiplicando a onda de tensão que está aqui em azul pela onda de corrente em vermelho. Nós vamos ter como resultado uma onda de potência. Essa onda de potência, ela tem o dobro da frequência, né? E ela não vai para o semiciclo, para o eixo negativo, né? Então, toda vez que eu cruzo zero, eu vou multiplicar, eu vou ter um ponto de vale, ou seja, vai ser zero. Toda vez que eu tenho um pico negativo ou positivo, eu vou ter um ponto de máximo na potência. Tá? E, por último, né, falar como que eu calculo a eficiência. A eficiência é simplesmente a divisão da potência AC, CA, né, ou pela potência CC, vezes 100%, e se eu quiser a potência máxima, vai ser a eficiência máxima vai ser a potência CA máxima de saída sobre a potência contínua. Né? O cálculo da potência contínua é simplesmente a tensão vezes a corrente que a fonte contínua entrega. Tá? Certo, pessoal? Então, essa introdução era apenas isso.